Olá, gente, tudo bem? Então, a gente vai voltar a falar sobre espiritualidade aqui no nosso canal, né? E, portanto, o nosso canal será um canal de música e espiritualidade. Gente, hoje eu vou falar sobre as experiências de quase morte, EQM, né? Experiências de quase morte e por que apesar das pesquisas dentro da experiência de quase morte serem o que há de mais avançado, né, em termos de pesquisa científica, né, do potencial psíquico e espiritual humano, né, os cientistas materialistas não aceitam ainda as pesquisas dentro né, de EQM, das experiências de quase morte, como, como sendo algo científico, apesar da seriedade com que muitos cientistas, né, inclusive pesquisas feitas dentro de universidades, academias, né, trabalhos científicos, né, sendo publicados, né, e a gente vai ver um pouquinho, a gente vai estudar o método científico e como as experiências de quase morte estão sendo estudadas rigorosamente dentro da metodologia da ciência, né? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, tá, gente? Então, por favor, eu espero de vocês a paciência, né, para isso. Bom, se você se interessa por isso, porque no meu canal eu costumo dizer para vocês que as coisas espirituais dificilmente podem ser abordadas cientificamente e existe aí uma mentalidade que exalta e idolatra a ciência como sendo a única forma válida de conhecimento. Isso é cientificismo, tá? É você achar que a prova científica é a única prova racional que existe. Isso não é verdade, tá? Provar uma coisa racionalmente não significa necessariamente provar cientificamente, porque a prova científica não é a única via de prova racional. Se fosse assim, a filosofia não seria uma forma de conhecimento racional. A filosofia ela é racional, né? Ela utiliza a prova racional, a prova analítica, utiliza a lógica, mas não o método experimental da ciência, porque o filósofo está falando de coisas que não podem ser colocados dentro de uma proveta. O ser, a essência, né, o tempo, né, enfim, né, e mesmo a ciência ela tem seus pressupostos. Né. O físico, por exemplo, quando vai falar de medir o tempo, né, calcular a aceleração de um corpo, né, ele vai usar o conceito de tempo, mas não vai perder o seu tempo definindo o que é o tempo, né? Então, a ciência, mesmo a ciência, tem os seus pressupostos, né? Tem os seus axiomas, né? Tem as suas definições e postulados que não são demonstráveis, não são e nem devem. Né? Aristóteles fala que os axiomas, postulados e definições nem sequer devem ser demonstrados. Não podem e não devem ser demonstrados, porque eles são a própria condição da demonstração racional. E a ciência não pode ir contra as leis da lógica, né? Até porque o cientista também formula hipóteses. Tá? Mas o grande problema é o cientificismo de achar que a única forma válida de conhecimento é a científica. Né? Isso é falso. Se fosse assim, a filosofia não teria valor, a religião não teria valor. Né? E até que a ciência é uma questão política. Né? A ciência ela quer ter o poder, ela quer ter o domínio, ela quer ter o status. Né? É uma forma de dominação, né? Porque já dizia Francis Bacon que o saber é um poder. Né? Então a ciência ela tem uma força política, né? Que de uma certa forma foi muito perseguida pela religião, que é outra força política, né? Existe um embate entre essas forças políticas, a religião e a ciência, né? Então a ciência dificilmente vai admitir as coisas espirituais porque ela não quer disputar, ela não quer compartilhar, né, os seus status políticos com a fé, com a religião, né? Isso é uma coisa política, gente, é disputa pelo poder, tá? A ciência,
Um outro problema não é só o cientificismo, né, que advém da filosofia positivista de Auguste Comte, né, que advém, né, de ideias assim do século XIX, né, de todo o ufanismo em torno das conquistas da ciência, né, desconsiderando completamente, né, os erros, né, e os descaminhos da ciência, né, é exatamente isso, é a mistificação da ciência. O que é a mistificação? É você achar que a ciência pode tudo, que a ciência, entendeu? Além de ser a única forma válida de conhecimento, ela sabe tudo, né? Ela pode explicar tudo, ela pode realizar tudo, mais ou menos como se ciência fosse magia, né? Então é como se o cientista pudesse fazer tudo, pudesse explicar, tivesse toda a explicação, né? E, enfim. Mas isso advém também de toda uma propaganda ufanista, né, em torno da ciência, né, por conta dos próprios valores da sociedade tecnocientífica, né, e também para deixar calar a religião, né, calar a fé, de que, por exemplo, os livros de história da ciência, todos eles falam só dos acertos, nenhum deles fala dos descaminhos, dos erros, dos desacertos, né? Em última instância, gente, né, a ciência é a forma mais precária de conhecimento que tem, né? Então, por exemplo, muitos já tiveram uma experiência semelhante, por exemplo, quando veio na imprensa que ovo faz mal, né? Especialista tal da universidade tal, segundo os estudos feitos no ano tal, né, apontam que ovo faz mal. Aí, meses depois, aparecem outros cientistas, outra equipe de cientistas, outros estudos dizendo: não, o ovo faz bem. Aí depois, algum tempo depois, né, aparecem outros estudos falando: não, o ovo faz mal sim. Né? Depois dizem: não, o ovo faz bem. Né? Quantas vezes eu escutei, entendeu, na minha caminhada: ovo faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, ovo faz bem. Por quê? Porque a ciência ela é construída nessa base de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. É uma coisa muito precária o conhecimento científico, entendeu? Então, o que é descoberto num determinado momento, ela não é verdade absoluta, né? Ela pode ser suplantada por descobertas ulteriores. Né? Então, a ciência está sempre se revisando. Né? Se você pega um livro de ciência de 40 anos atrás, já está desatualizado. Então, o que é dito, o que a ciência fala é extremamente descartável. Né? Porque ela tem que estar sempre se corrigindo, porque, né, é diferente se você pega um livro de filosofia. Se você pega, por exemplo, a República de Platão, embora tenha coisas muito polêmicas ali, né, que eu até discordo, mas o que Platão escreveu sobre a educação é avançado até para os dias de hoje. Né? Quando ele fala que a educação que forma cidadãos, que forma homens livres, é a educação lúdica. Né? E não a informação em que você tem que impor um conteúdo de conhecimento ao jovem. Né? Que é a escola tradicional, a escola... Né, tirânica, a escola autoritária, né? Que a gente tem ainda até hoje. Então, olha só, uma obra escrita 2.500 anos atrás, não somente não está, né, atualizada, e não apenas, ainda vou mais, não apenas é uma coisa atual, como inclusive, está na frente ainda do nosso tempo. Né? Por quê? Porque a filosofia trabalha com outra forma de universalidade. Né? Não é um saber descartável. Assim é também a fé, assim é também a espiritualidade. Né? O que Buda falou há 2.500 anos atrás não está desatualizado. O que Jesus Cristo falou há 2.500 anos atrás não está desatualizado. Mas você pega um livro de biologia de 50 anos atrás, já não serve mais, está desatualizado. Né? Então a ciência é uma forma precária de conhecimento. Né? E por que a filosofia e a fé, né, às vezes falam coisas que ainda são válidas aos dias de hoje? Porque elas estão operando com ideias muito universais, né, que não advêm da tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né, como faz a ciência, mas advém de uma revelação, advém de uma fonte sagrada, da luz interior de um ser sagrado como Buda e Jesus, que eram homens iluminados, que foram verdadeiros educadores da humanidade. Né? Mas vamos lá. Por que as ciências de quase morte... Embora eu tenha uma relutância em dizer que as coisas espirituais devem ser, né, provadas cientificamente, porque a ciência não pode ser o caminho
né, para você adquirir conhecimento espiritual e também das coisas espirituais e das realidades espirituais, né? Não pode ser, porque a ciência estuda a natureza, a ciência se guia pelos sentidos, né? E as coisas espirituais, elas só podem ser conhecidas pelo olho da alma, pelo olho do espírito, né? Através da iluminação, através de revelação, tá? Isso aí eu vou destrinchar melhor em outros vídeos posteriores. Mas ainda assim, né, as pesquisas dentro das experiências de quase morte são o que há de mais avançado dentro, né, daquilo que se pode chamar de abordagem científica, né, do potencial psíquico e espiritual humano. É o que há de mais avançado, né? Os espíritas, eles se gabam de dizer que o espiritismo é ciência. Mas se você pegar a obra de Kardec e a obra de Chico Xavier, você vê que não tem nada de ciência ali, né? Então, eles realmente não estão falando sério, né? Quer dizer, o espiritismo, a pretensão de ciência do espiritismo é totalmente falsa, né? É motivada até por uma má fé, tá? É uma coisa... Desculpa, eu sou bem franco, tá, gente? Eu sei que tem espíritas que são pessoas muito boas, fazem caridade, entendeu? Mas dizer que espiritismo é ciência é totalmente falso, é querer defraudar, é uma forma de defraudação, é uma forma de engano, de engodo, tá, gente? Outra coisa é esse negócio de física quântica. É gente que diz assim, né? Ah, a minha técnica de autoajuda, ela é a melhor que tem, porque é provada pela física quântica. Mentira, tá? Isso é mentira, entendeu? Espiritismo, essa história de espiritualidade, abordagem quântica, isso tudo é engodo e enganação, tá? Mas eu não vou me estender muito nisso. Agora, em relação às experiências de quase morte, já é totalmente diferente. Existem verdadeiramente pesquisadores sérios, tá? Que estão abordando cientificamente as coisas espirituais. Eu posso dizer que aquilo prova cientificamente, aí já é uma coisa mais difícil, tá? Porque existe também uma coisa que as coisas espirituais não podem ser provadas cientificamente. E nem devem, porque não, quer dizer que elas não podem ser provadas? Claro que podem. As coisas, existe prova espiritual da existência de Deus, existe prova espiritual da alma, né? Existe, claro que tem. É a iluminação. Quando você alcança a iluminação, você descobre, entendeu? Você tem que descobrir por si, entendeu? É uma revelação real, é uma experiência real, a experiência de Buda, do Nirvana, entendeu? É uma coisa real, mas você também tem que trilhar o caminho de Buda, o caminho de Cristo, para você chegar no reino de Deus, e você, por si mesmo, através de experiência direta, de intuição intelectual, você vai testar na sua vida como um laboratório espiritual, cientificamente, não é cientificamente, tá? Mas racionalmente. Quer dizer, as coisas espirituais, elas podem ser provadas racionalmente, mas não cientificamente, da mesma forma, né, que as ciências da natureza. Mesmo as ciências humanas, a sociologia, a história, né, a psicologia, né, a antropologia, a filosofia, as ciências do espírito, elas não podem ser provadas da mesma forma que as coisas que são da ciência da natureza, né, que são objetos de estudo da física, da matemática. Elas não podem ser, como na biologia, na física, enfim, né? Por quê? Isso quer dizer que não podem ser provadas de forma rigorosa? Claro que podem, mas não pela via do método experimental da ciência. Porque o método experimental da ciência ele é específico de um determinado tipo de realidade. É daquilo que pode ser, né, são coisas concretas, aquilo que pode ser medido, a energia, a matéria, a bactéria, o buraco negro, a estrela, coisas que podem ser observadas pelos sentidos, pelos telescópios, que são ampliação do sentido da visão. É aquilo que pode ser ampliado pelo microscópio, que é a ampliação do sentido da visão. Entendeu? Você não pode ver a alma por um microscópio, ou por um telescópio, ou por uma luneta. Entendeu? Então a ciência só trabalha com aquilo que é dos sentidos. Entendeu? As coisas espirituais, elas são sentidas pelo espírito. Você tem que abrir a sua visão interior, o seu olho espiritual. O cientista não tem a sua visão, o seu olho
o seu olho espiritual aberto. Então, é uma idiosincrasia dele, é uma limitação dele, entendeu? Isso não é nenhuma vantagem do ateu, não. Pelo contrário, é uma limitação. É ele que não admite, porque ele é orgulhoso, porque ele é arrogante, porque ele é pedante e acha que a idiosincrasia e a percepção dele é a única verdadeira, é a verdade absoluta. Os outros estão enganados, só ele que está certo. Ele não consegue ver Deus como o místico que consegue sentir Deus. Então ele acha que ele é o certo e o místico é maluco, entendeu? A gente está sempre tomando como parâmetro a nossa própria idiosincrasia, a nossa própria experiência subjetiva, porque isso é uma coisa subjetiva. O ateu não percebe Deus, isso é uma limitação dele. Isso não é uma vantagem dele, entendeu? E ele é que é limitado, entendeu? Você tentar explicar as coisas espirituais para um cientista é a mesma coisa que você tentar explicar a cor azul para um cego de nascença. Ele não tem o cego de nascença não tem o olho para ver o azul. Entendeu? O cientista materialista, ateu, não tem o olho do espírito, o olho da terceira visão, para ver as coisas espirituais. Entendeu? Então, veja bem, isso tudo é muito subjetivo, isso é uma coisa que é anedótica. Entendeu? Nós vamos ver que essa é uma das razões por que a ciência não aceita as experiências de quase morte. Mas vamos lá para as experiências de quase morte, né? O método científico ele tem basicamente 4 etapas, né? A observação, né, que inclui pesquisa de campo, né, que inclui estudos descritivos, e nisso as experiências de quase morte estão perfeitamente dentro da metodologia. Vamos ver aqui, né? Por exemplo, aqui na Wikipedia, experiência de quase morte, né? A gente vê aqui, ó, que os principais, os pioneiros dentro dos estudos das experiências de quase morte é a Elizabeth Kubler-Ross, de 1967, e os estudos de Raymond Moody, de 1975. E aqui eles vão encontrar uma série de semelhanças entre os casos de experiência de quase morte. Isso é uma característica eles vão estudar milhares de casos, né? Se eu não me engano, essa Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou cerca de 3.000 casos. Raymond Moody estudou centenas, mas isso depois dele, outros estudiosos, outros pesquisadores, inclusive departamentos de universidades, continuaram esse trabalho de pesquisar sobre as teorias, as experiências de quase morte. Então, os casos analisados hoje são assim, já pode existir no mundo 10.000 casos analisados. Então, a primeira coisa de toda pesquisa científica é reunir todo um corolário de fatos. Entendeu? É você reunir o máximo possível de elementos e dados, né? Isso é a primeira coisa e é das coisas talvez a coisa mais importante do método científico. É quando você reúne todo um corolário e quanto mais casos estudados, melhor ainda, né? Então, essa é a primeira coisa do método científico, é a observação, coisa que os espíritas que acham que espiritismo é ciência não fazem, mas se limitam ao que foi estudado por Kardec, entendeu? No século XIX, né, há mais de 100 anos atrás, né, e estão repetindo aquelas mesmas coisas igual papagaio e estão dizendo que espiritismo é ciência. Tá? As pesquisas de experiência de quase morte, não. Elas estão sempre sendo renovadas por novas pesquisas, isso é outra característica de um verdadeiro estudo científico, né? E sempre procurando invariâncias, as semelhanças entre os casos, isso é importantíssimo, né? Porque as semelhanças entre casos estudados, elas mostram que há uma certa universalidade, entendeu? E invariância que pode conduzir à conclusão de que existe ali uma certa universalidade. Isso se chama método indutivo, que é uma das etapas importantíssimas, né, da pesquisa científica. Então, por exemplo, voltando aqui àquela página dos estudos das experiências de quase morte, então, esses pioneiros, né, os primeiros estudiosos, Elizabeth Kubler-Ross e Raymond Moody, eles encontraram algumas invariâncias, algumas semelhanças entre os casos, né? Então, aqui estão um sentimento de paz interior,
a sensação de flutuar acima de seu corpo físico, a impressão de estar em um segundo corpo distinto do corpo físico, a percepção da presença de pessoas à sua volta, a visão de seres espirituais, visão de 360 graus, isso é importante, sensação de que o tempo passa mais rápido e mais devagar, ampliação de vários sentidos, a sensação de viajar através de um túnel intensamente iluminado, no fundo, experiência do túnel, tá, gente? Então, isso aqui são alguns exemplos, né, das invariâncias que são encontradas, coisas que os espíritas não fazem, né, de encontrar as semelhanças entre os diversos casos estudados. Fazem, mas só quem fez foi estudos que pararam no tempo, né? Você vê, né, um livro de biologia escrito há 50 anos atrás já está desatualizado, entendeu? A obra de Kardec é de quê? De 150 anos atrás, já está desatualizada, já tinha que estar sendo renovada por novos estudos. Não é uma coisa, né? Ciência não pode ser uma coisa que para no tempo. Os estudos das experiências de quase morte não é como a pseudociência, como o espiritismo. Realmente são coisas assim, né, que estão sempre sendo renovadas por novos estudos. Tá? Então, essa é a primeira coisa do método científico, é a observação e a reunião de todo um corolário de fatos. Entendeu? A segunda coisa do método científico é a formulação de uma hipótese de trabalho, tá? Uma hipótese que explique todos aqueles fatos, né? O modelo explicativo, ele não é necessariamente uma verdade absoluta, né? Mesmo sendo endossado, mesmo sendo corroborado por todo esse corolário de fatos, né? Porque o modelo científico de um momento pode ser trocado por um novo modelo que explique melhor, tá? Então, isso é uma característica do conhecimento científico. Ele é dialético, muito mais do que propriamente científico, tá? Porque uma explicação hoje pode ser substituída e abandonada, né, por um outro modelo explicativo melhor, posterior, tá? Então, essas ideias de neurociência aí, que o cérebro já é conhecido, isso é mentira, isso não tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com uma pretensão arrogante, tá? E uma outra coisa do método científico, além da formulação de hipóteses, é a demonstração, ou a verificação, né? Isso dentro do paradigma verificacionista. A verificação é o seguinte, é que você pode provar, ou demonstrar, ou testar a hipótese por meio de um experimento controlado, mas quando isso não é possível, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin, ela não tem experimento que comprove. Então, Darwin teve que reunir todo um corolário de fatos que corroborassem com a hipótese. Entendeu? Isso é outra etapa, esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, a hipótese de que que a extinção dos dinossauros se deu por conta da queda de um meteorito. Não tem como, não existe um experimento de laboratório que possa testar essa hipótese. Então, né, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar, reunir estudos de estratigrafia, estudo de estratos geológicos. Você tem que reunir todo um corolário de coisas que possam endossar, né, esse modelo explicativo, tá? Essa hipótese. Né? Então, quando uma hipótese ela tem todo um corolário de fatos, né, que apontem para ela, né, um corolário de evidências que exijam um veredito da razão, você não diz assim, está demonstrado. Raramente existem coisas que são provadas mesmo. Na verdade, se você pega só 10% da ciência, realmente é provado pelo método experimental. O resto é tudo mundo das ideias. Tá? Então, por exemplo, algumas coisas podem ser provadas pelo método experimental. Por exemplo, que todo corpo possui inércia. Então, isso aí realmente... Você pode fazer experimentos tão simples que a gente pode fazer um aqui agora, né? Por exemplo, a gente pega aqui, né, esse suporte de caneta, né, e você pega um objeto qualquer e coloca em cima, né, e você movimenta, note que, né, as coisas elas tendem a ficar no mesmo lugar, por causa da inércia, só a força de atrito que faz ela se mover. Né? Então, realmente existem hipóteses que podem ser demonstradas por meio de um experimento controlado e previsível, dadas as condições X, eu terei o resultado Y.
tá? Mas raramente você tem esse tipo de evidência. Por exemplo, a teoria da evolução, desculpa, a teoria da relatividade de Einstein. Muita gente diz que ela já foi provada, que ela tem prova científica, mas até bem pouco tempo, né? Quando os cientistas fizeram aquela coisa do buraco negro, a fotografia do horizonte de eventos de um buraco negro, né? Muitos físicos, astrofísicos, falaram assim: esse é o momento de saber se realmente a hipótese de Einstein é verdadeira. E ele muitos dizem porque a teoria da relatividade de Einstein não está plenamente provada, né? Ela tem muitas evidências que apontam para, né, que ela seja, né, verdadeira, mas ela não está plenamente provada. E tem isso também dentro da ciência. Tem hipóteses que são chamadas teorias, porque teoria é uma coisa que foi demonstrada e corroborada por meio de experimentos ou por meio de um corolário de fatos. Então aquilo deixa de ser uma hipótese, passa a ser uma teoria. Passa a ser chamado de teoria. Né? Eu aconselho que vocês estudem manuais de metodologia da ciência, de epistemologia. Vocês vão dar de cara nisso que eu estou falando. Tá? Tem, então, a teoria da evolução de Darwin, a teoria da relatividade de Einstein, não são coisas plenamente provadas, não. Mas elas são científicas, no sentido de que existem muitas evidências, são tantas as evidências, né, embora eu discorde com relação ao evolucionismo, com relação à teoria de Albert Einstein, sim, a teoria da relatividade ela tem muitas evidências a seu favor, entendeu? De tal sorte que a gente já pode até considerá-la como verdadeira. Né? Por exemplo, aquela foto do horizonte de eventos de um buraco negro, se ela não fosse um modelo circular, né, ela poderia contestar aquilo que Einstein falou sobre a curvatura do espaço-tempo. Né? Então, tem várias coisas, né, sobre ciência. Né? A ciência é um saber que está em construção, não é uma verdade absoluta. Tá? Então, a mesma coisa, as pesquisas das experiências de quase morte. Elas são, muitos formulam a hipótese de que aquelas pessoas saíram do corpo e que existe a consciência fora do cérebro. Né? Por quê? Porque muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte, durante uma parada cardíaca, por exemplo, elas viram que o médico falou quando estavam sendo ressuscitadas, elas ouviram o que o médico falou, o que o paramédico e as enfermeiras, o que estava lá sendo feito lá na emergência, elas ouviram perfeitamente o que foi dito e depois elas relatam. Aí o médico, mas como você pode ter ouvido se você estava com o coração parado? Né? Então, o que a gente sabe é o seguinte: quando o coração deixa de bombear sangue para o cérebro, o nosso cérebro precisa de sangue porque precisa de oxigênio para funcionar. O nosso cérebro é uma máquina biológica que precisa de oxigênio. Né? Tanto é que a atividade elétrica do cérebro ela é dependente de que haja sangue circulando do batimento cardíaco. Né? O nosso cérebro ele possui atividade elétrica, os nossos neurônios eles emitem impulsos eletroquímicos. Tá? Então, uma pessoa que tem parada cardíaca, se você vê o eletroencefalograma dela, é uma linha reta. Porque quando existe atividade elétrica no cérebro, você vai ver umas ondulações assim. Essas ondulações são os picos, né? São os impulsos da atividade elétrica cerebral. Né? O nosso cérebro ele possui energia eletromagnética capaz de acender uma lâmpada de 20 watts, uma lâmpada de tungstênio, uma lâmpada, né? Aquelas lâmpadas antigas, né? de filamento, né? Então, tamanha a quantidade de energia eletromagnética que tem no nosso cérebro. E o eletroencefalograma, né, ele mede a atividade elétrica no cérebro. Mas quando a pessoa tem parada cardíaca, entendeu? Aí o eletroencefalograma vira aquela linha reta. Né, a máquina faz pi, ou seja, é linha reta, não tem mais pi. Não, isso aí é o impulso do coração, né? Aí isso, quando você vê o coração, ele deixa de pulsar pip, e faz pi. Aí você vai ver o eletroencefalograma, tem uma linha reta, ou seja, o coração deixou de bombear sangue, deixou de mandar oxigênio para o cérebro, o cérebro não tem mais atividade elétrica. Né? Então, quando não tem mais atividade elétrica, o eletroencefalograma registra o quê? Uma linha reta, ou seja, zero atividade elétrica. Entendeu? Então, muitos cientistas, desonestamente, a ciência é muito desonesta, né? Isso é uma outra coisa.
Eu já vi muitos racionalistas, ateus, ou mesmo cientistas, né? Aí surge toda forma de pseudo-explicação, de pseudociência. Uma delas é o seguinte: é porque sobra um restinho de oxigênio no cérebro. Só que acontece o seguinte, que o nosso cérebro, para qualquer atividade, até mesmo quando tem uma alucinação, ele precisa de oxigênio. Então, se você está dormindo, por exemplo, se você está sonhando, se deixar o eletroencefalograma, ele registra a atividade elétrica. Quando você está sonhando, existem impulsos elétricos no nosso cérebro ainda. Tá? Então, mesmo para você ter uma alucinação, por exemplo, quando você bebe uma bebida alucinógena como ayahuasca, você começa a ter experiências muito parecidas com uma experiência de quase morte. Tá? Mas se você colocasse uns eletrodos e ligasse a um aparelho, né, veria que o seu cérebro ainda tem atividade elétrica, entende? Mas aí o que acontece? Muitos neurocientistas falam: a experiência de quase morte pode ser perfeitamente explicada pelo modelo neurocientífico, né? A neurociência ela opera com um paradigma fisicalista ou materialista, segundo o qual, entendeu? Toda a consciência, né, nada mais é que reações físico-químicas no cérebro, né? Freud, por exemplo, para que a psicanálise fosse aceita como ciência, teve que fazer profissão de fé fisicalista. Nas universidades, para você se tornar professor universitário, você tem que fazer profissão de fé fisicalista. Você tem que fazer um juramento: eu juro que admito que a verdade é que toda a consciência humana nada mais é que meras reações físico-químicas no cérebro. Não existe consciência fora do cérebro. Esse é a profissão de fé fisicalista, né? E a ciência, ela nunca vai admitir que existe algo como uma alma ou consciência fora do cérebro, porque isso vai dar razão à religião, vai dar razão à fé, né? E é uma disputa política, né? Você tem que entender isso. Entendeu? Então, eu já vi a desonestidade intelectual. É porque sobra um restinho de oxigênio no cérebro. Só que, por exemplo, o nosso cérebro, para fazer um cálculo matemático, quando você está raciocinando muito severamente, né, você precisa de muito mais oxigênio, né? Quanto mais atividade cerebral, quanto mais você exigir da sua inteligência, mais ela vai consumir oxigênio. Entendeu? E as pessoas que passam por experiência de quase morte, elas relatam hiperconsciência, hiperlucidez, entendeu? Elas, inclusive, falam o que existe no teto. Entendeu? Elas falam, algumas saem fora do teto do hospital e contemplam o telhado do hospital, conseguem ver até o lixo que existe ali no telhado do hospital. Elas dizem: olha, no telhado desse hospital tem uma bota velha, tem uma meia velha, tem um pedaço de papel velho, tudo ali está no telhado. Aí você vai lá, tem. Né? E elas estavam com o coração, tiveram parada cardíaca. Elas estavam. Como é que elas viram isso? Né? Elas relatam o que os médicos fizeram, o que os médicos falaram. Ela ouve e guarda na memória o que os médicos falaram. Depois elas falam: você falou isso quando eu tive parada cardíaca, você falou isso assim, assim. Aí o médico: como é que você sabe? Né? Então, se não tem atividade elétrica no cérebro, como é que elas raciocinaram? Como é que elas ouviram? Como é que elas processaram a informação? Né? Que tudo isso exige atividade elétrica no cérebro. Né? Se o eletroencefalograma estava uma linha reta, não tinha atividade elétrica, como é que elas sabiam? Aí, muitos argumentos cretinos, tipo: sobrou um restinho de oxigênio no cérebro. Né? Coisas muito cretinas, né? Cretinas. E como é que elas experimentaram hiperlucidez, né? Estiveram lúcidas? E até uma outra característica das pessoas que passam por experiências de quase morte é que elas relatam um aumento de sabedoria, muito mais informação, um estado em que a inteligência funcionava muito mais rapidamente, conseguia processar uma gama muito maior de realidade, de sabedoria, né? Que sabedoria essa que só podia ser alcançada no estado de consciência em que eles estavam, e quando elas voltam para o corpo, o cérebro é como se virasse um processador mais lento,
né, e não pudesse processar aqueles arquivos zipados, aquela informação compactada, que só podia ser descompactada com aquele processador mais rápido do estado de hiperlucidez em que elas estavam. Como pode isso, se não tem oxigênio no cérebro? Né? Então, essas coisas a ciência não quer admitir, ainda continuam com essa historinha de que foi alucinação, né? Aí muitos estudos dizem, mas é porque o pessoal que toma ayahuasca também vê coisas parecidas, o túnel, a luz. Mas só que faz um eletroencefalograma de quem está com alucinação, né? Então, digamos assim, as desculpas que a comunidade científica, né, reúne para não aceitar que existe consciência fora do cérebro são os mais ridículos e absurdos, né? E o estudo das experiências de quase morte, eles são rigorosos dentro da metodologia da ciência. Então, eles fazem estudo de observação, reúnem todo um corolário de fatos, formulam uma hipótese, entendeu? E buscam a demonstração, né? Verificam aquela hipótese através dos casos estudados, de todos os dados reunidos pela observação, pelos estudos descritivos e pelos casos estudados, né? Isso é uma coisa muito séria. Aí o cientista também vai dizer, mas isso aí é prova anedótica. É prova anedótica quando você reúne 10 mil fatos, 20 mil fatos, quando você estuda uma coisa durante 50 anos, reunindo milhares de fatos, são fatos anedóticos? É prova anedótica? Né? Então, uma outra desculpa deles é assim, eles vão evocar, né, um argumento como é que se diz? De quem é? Daquele matemático Laplace. Laplace, ele vai dizer o seguinte, que fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Olha só. Então ele vai dizer, não, mas os estudos das experiências de quase morte, eles não são suficientes. Por quê? Porque são fatos extraordinários, e fatos extraordinários exigem provas extraordinárias. Até parece que a ciência materialista não trabalha com fatos extraordinários também. Né? Por exemplo, a teoria da evolução, ela exige, né, mutações genéticas, né, que existam mutações genéticas, tipo assim, de um peixe que respira com brânquias, né? Depois desenvolver pulmão, isso através de mutações genéticas ao acaso. Entendeu? Isso é um fato extraordinário. E eles não têm provas extraordinárias disso. Né? Fósseis, né? Você reunir todo um corolário de fatos ainda não é prova extraordinária. Entendeu? Aí eles vão dizer, mas a outra desculpa esfarrapadíssima, muito esfarrapada que eles dão para não aceitar os estudos de experiência de quase morte como ciência, é porque não é falseável. Isso é por causa das ideias de Karl Popper, segundo as quais, né, o paradigma verificacionista ele é falho. Né? Então você teria que... uma ideia para ser científica, ela teria que ser falseável, ou seja, você teria que estabelecer as condições de sua refutação. Entendeu? Aí eles dizem que os estudos de experiência de quase morte não fazem isso. E eles fazem desde quando, entendeu? A teoria da evolução, que na verdade é uma hipótese, a hipótese evolucionista de Darwin, desde quando ela é falseável? O que na ciência do materialista ateu é falseável? Entendeu? Pode ter 2% daquilo que ele chama de ciência que tem esse rigor todo. Entendeu? Eu ainda fui generoso, disse que há poucos instantes eu falei, provavelmente só 10% daquilo que se chama de ciência é realmente falseável. Entendeu? E essa história de fatos extraordinários, tem uma série de fatos extraordinários dentro da ciência materialista. Quem não tem pressupostos, com que direito ele não aceita os estudos dentro das experiências de quase morte, só porque são fatos extraordinários. Veja bem, a noção de fato extraordinário ela precisa ser refletida. Né? O que é um fato extraordinário? A gente pode entender fato extraordinário entendendo o que é um fato ordinário. Né? O que é um fato ordinário? É aquilo que é conhecido, é aquela experiência, aquele repertório de experiências conhecido e compartilhado pela maioria dos mortais.
pela maioria das pessoas. Né? Por exemplo, chove. Né? Chover é um fato ordinário, porque quem nunca viu uma chuva? Né? Chover é uma coisa que acontece toda hora. Mas se eu digo que eu vi um Saci-Pererê, aí eu estou realmente... Isso é uma alegação extraordinária. Por quê? Porque a visagem de um Saci-Pererê, ela é, digamos, uma coisa que a maioria das pessoas nunca teve. Eu nunca vi um Saci-Pererê. Então, ela é um fato extraordinário. O que é um fato extraordinário, portanto? É aquilo que que não pertence ao repertório da experiência vivida e compartilhada pela maioria das pessoas. Eu já falei isso em vários vídeos da definição de fato extraordinário. Mas desde o momento, né, em que uma coisa passa a ser muito compartilhada, uma coisa passa a fazer parte do repertório da maioria das pessoas, por exemplo, os cientistas ateus e materialistas falam que premonição é fato extraordinário. Mas já existem estudos falando que pelo menos 60% da população, ou 50% da população dos Estados Unidos, por isso na década de 70, eu já vi reportagens sobre isso, que falam que cerca de 50% da população dos Estados Unidos, na década de 70, alega ter tido alguma experiência com premonição. Já deixou de ser um fato extraordinário. E também uma outra coisa, o ateu é só 3% da população mundial. Então, a idiosincrasia do ateu é a minoria. Então, dizer uma coisa pode ser fato extraordinário para os 3% de ateus, né, e a maioria dos quais compõe a comunidade científica. Então, note que o conceito de fato extraordinário, entendeu, é uma coisa subjetiva. Né? É igual aquela coisa da história da loucura, né, da maluquice. Né? Qual é o parâmetro para você dizer que uma pessoa é louca? É a pessoa normal, né? E qual é o parâmetro para se dizer que uma pessoa é normal? É porque a maioria das pessoas é da que tem aquele comportamento e a gente chama aquilo de normalidade. Mas essas coisas são, muitas das vezes, consagradas culturalmente, consagradas, né, por meio, né, da repetição. É uma coisa que não é verdade absoluta, né? Então, mas eles acham que só eles que não têm pressupostos. A ciência materialista, ela desonestamente, né, sordidamente, né, motivada por má fé e por uma má coisa, acha que ela não opera com fatos extraordinários. Uma vez conversando com um ateu, né, ele, em relação ao fenômeno das cirurgias espirituais, né, sem anestesia, sem asepsia, né, ele chegou para mim e falou: prove isso, né, com um experimento controlado. Né? Prove isso de forma controlada. Prove isso com um experimento controlado, alguma coisa assim. Aí eu cheguei para ele e falou: ateu. Né? A ciência diz que a vida surgiu ao acaso. Prove isso através de um experimento controlado. Né? Aí ele falou: mas é preciso bilhões de anos para isso. Eu provo, mas eu preciso de bilhões de anos. Você precisa de bilhões de anos, ateu? Mas uma coisa que demora bilhões de anos para ser demonstrada é indemonstrável. Ninguém vive isso tudo. Né? Uma teoria verdadeiramente científica, ela é demonstrável em tempo hábil. Né? Por exemplo, Torricelli, ele não demorou milhões de anos para provar a pressão atmosférica. Ele fez isso, né, em tempo hábil, utilizando o seu barômetro. Aí a gente tem que chegar para esses cientistas e falar assim: vem cá, quais são os seus barômetros? Apresenta algum barômetro para a gente, né, de que realmente o ateísmo é a verdade absoluta. Qual é o experimento que comprova o ateísmo? Qual é o experimento que comprova o materialismo? Né? Então, eles estão cheios de pressupostos, né, de coisas indemonstráveis e de coisas extraordinárias, de alegações extraordinárias, porque a vida surgiu ao acaso é uma alegação extraordinária. Eu nunca vi isso, assim como eu nunca vi o Saci-Pererê. Me mostra a vida surgindo ao acaso, que eu acredito nessa ciência materialista. Né? Me mostra a vida surgindo ao acaso. Eu sou cético, eu preciso ver para crer. Assim como eu só acredito em Saci-Pererê. Aliás, eu acho que o Saci-Pererê tem muito mais probabilidade de realmente existir, que eu vejo muito mais gente alegando que viu o Saci-Pererê do que gente que viu a vida surgindo ao acaso. Tá? Então, gente, o que leva a ciência materialista a não aceitar,
né, os estudos de experiência de quase-morte, apesar de ser o que há de mais avançado em termos de abordagem científica do potencial espiritual humano, é simplesmente a desonestidade e uma questão meramente ideológica e política. Tá? Então, gente, é disputa por poder. É disputa por status. A ciência ela não quer abdicar do seu status. Talvez exista uma razão, alguma razão de ordem histórica, né? Porque a Igreja Católica perseguiu Galileu, aquelas coisas, né? E a ciência, entendeu? Os cientistas eles acham o seguinte: para evitar que a religião volte a dominar, a gente tem que manter duas coisas: a dúvida, né? Não, manter a dúvida. Não é duas coisas, é uma coisa só: manter a dúvida, tá? E porque a dúvida é o que garante a liberdade. Né? Então, para haver a chamada liberdade acadêmica, eles acham que tem que haver dúvida. Então, eles estimulam o ceticismo, apesar que, né, duvidar de tudo, menos da ciência, não é ceticismo. O cético duvida também da ciência. Né? Mas eles usam de forma imprópria. Então, eles dizem, não, a gente tem que incentivar o ceticismo, porque o ceticismo preconiza a dúvida, e a dúvida é o que garante a liberdade acadêmica e impede que a ingerência da religião. Né? E, portanto, garante o nosso status e a nossa liberdade. E também o nosso domínio, o nosso poder, né? Porque a ciência tem um poder. Né? O cientista ele tem um poder nas mãos. Né? O Conselho de Medicina, os conselhos científicos, eles orientam, inclusive, políticas públicas. Né? Então, a ciência ela tem um poder. Claro que num contexto de negacionismo como o nosso, em que as pessoas negam a validade da vacina, é muito perigoso. Né? É melhor a ciência do que conspiracionismo, ideias loucas, claro. Né? Mas isso não quer dizer que o domínio da ciência não deva ser questionado. Né? E a onipotência, a pretensão de onipresença, de onisciência que a ciência tem, não deva ser criticada e questionada. Tá, gente? Então, é tudo uma questão de poder. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu não sei se vai dar para falar tudo aqui agora, tá, gente? O que eu tinha para dizer é isso. Pesquisem sobre as experiências de quase-morte. Existem estudos que estão cada vez mais estudiosos. Existem vários departamentos de universidade, como é o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem um departamento ali dedicado ao estudo de experiências de quase-morte, onde tem ali pesquisadores doutores, né? Professores universitários, né? Tem várias pesquisas, tem os estudos, né? Não de experiência de quase-morte, mas da área da pesquisa psi, os escritos de Heine, que são feitos em metodologia científica rigorosíssima, né? apesar da desonestidade da comunidade científica, tá, gente? Não admitir isso, tá bom? Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. A gente vai interromper esse vídeo, porque eu já estou falando aqui há quase 50 minutos, tá? E é isso. Eu interrompo aqui, eu vou interromper aqui, finalizar o nosso vídeo. E até o nosso próximo. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Se você quiser algum tema, deixa aí nos comentários, ok? Até mais.